está no Congresso Nacional sendo aprovada uma lei dos concursos federal. Existem pontos que precisam ser corrigidos nessa lei. Existem pontos sérios que precisam ser mexidos. E se a gente não mobilizar os concursandos, os concurseiros, a gente não vai conseguir aprovar esses pontos que nós queremos, que dão mais garantia e tranquilidade para o candidato. Então, nós fomos buscar a pessoa que tem mais experiência nessa lei de concursos, que foi a lei aprovada aqui no Distrito Federal, que nos dá tranquilidade para todos que fazem concurso aqui no Distrito Federal, né? É a melhor lei de concurso que já foi aprovada no país. E houve um deputado a quem se deve dar, vamos dizer assim, o mérito de ter conseguido incluir todos os itens que o mercado apresentou. Na época eu era presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. A gente apresentou vários itens, ele conseguiu fazer todos serem aprovados. Então, o deputado Israel Batista, né, foi o deputado que conseguiu colocar ali dentro da lei, tudo que nós achávamos que era importante, que tinha sido discutido com os outros cursos, com os outros alunos, né, de outros estados. O deputado Israel Batista, ele é também professor de concurso, né? Então ele sabe do que ele está falando. Nós o convidamos e convidamos também o deputado Paes Landim, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara, da aprovação dessa lei. E convidamos também o deputado federal Policarpo, que é relator em outra comissão, que também avalia essa lei. Agora, nós vamos registrar aqui já a presença do deputado Israel. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Dizer assim, oficialmente, né, que a ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, né, tem que reconhecer todo o trabalho que ele fez na área de concursos e tem que pedir que todas as pessoas ligadas a concurso apoiem a reeleição do deputado Israel, porque ainda existem muitas outras coisas que a gente precisa conquistar para os concursantes. Por exemplo, nós precisamos que os estudantes de concurso, né, tenham bolsa para financiar os seus estudos. Quem estuda na faculdade não tem bolsa para financiar os seus estudos? No segundo grau não tem? E por que concurso não tem? Então nós precisamos aprovar uma lei dessa, e é em função disso que nós precisamos que o deputado, né, continue lá na Câmara. Deputado, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Israel e eu começo hoje, antes de falar sobre a nossa Lei Geral de Concursos, trazendo uma aula de atualidades para vocês. Sei que vocês têm aula aqui com a professora Rebeca, não é isso? É Rebeca? É muito boa. Essa aí eu conheço bem, excelente professora. E nós vamos fazer, antes de entrarmos na lei, uma aula de atualidades para vocês aqui. Eu sou professor de atualidades, não sou igual a Rebeca, não sou professor daquele nível, né? Não pareço, né? Mas com certeza eu espero que vocês gostem. Essa lei geral do concurso, que o professor Hernandes se refere, é a lei que já vigora em Brasília. Então, os concursandos em Brasília já estão protegidos pela lei nos concursos do governo do Distrito Federal,
e dos poderes do Distrito Federal. Porém, o restante do Brasil ainda não tem essa lei. Nós temos uma lei pioneira no país, né? Brasília foi a primeira cidade a implantar essa lei, a primeira unidade da federação. Então, aqui em Brasília, há mais segurança para os concursantes, mas a gente acha que tem que passar para o Brasil inteiro, especialmente porque vocês também querem ser servidores do governo federal e não estão protegidos pela legislação. Quando a gente fala de atualidades, a gente não está falando simplesmente de ler o jornal e assistir o William Bonner lá na televisão, não. Quando você fala de atualidade, você fala de conhecimentos humanos, de ciências humanas. Saber atualidades é conhecer história e geografia, não tem jeito. Mesmo você que não gosta, você tem que estudar isso aí, né? Porque ler notícia é fácil, difícil é entender. Você já viu quando você chega cansado em casa à noite, liga a televisão para ver o Jornal da Globo e o Sardenberg começa a falar e você não entende nada. Você não sabe o que é taxa Selic, você não sabe qual a relação dela com a inflação, você não entende a relação da inflação com o desemprego. Ele começa a falar, vai dando aquele desespero e aí você dorme. Não consegue acompanhar. Essa é a dificuldade que a atualidades tenta resolver. Não é ver o jornal ou ler o Correio Brasiliense, gente, é entender. Porque a notícia muda todo dia, mas o que te ajuda a compreender a notícia é a geografia, a história, um pouquinho de economia e outras ciências humanas. É isso que te ajuda a entender. E quando a gente fala do conflito árabe-israelense, nós falamos de um conflito de origens muito antigas, né? Os dois povos, pela tradição bíblica, surgem de um mesmo pai. Ambos são descendentes de Abraão, né? Abraão tinha uma esposa estéril. Ele então ficava com a escrava Agar, né? E fez um filho com Agar. Chamou-se Ismael. Ismael dá origem ao povo ismaelita, que segundo a tradição seriam os árabes, né? Abraão, depois de muito tempo, recebe a visita de anjos que anunciam que Sara ficaria grávida. Ela não acredita, já tinha 95 anos, né? Mas ela acaba engravidando mesmo e dá origem a Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Um desses filhos, segundo a tradição, daria origem ao povo israelense, né? Os israelitas seria Jacó. Bem, pessoal, ao longo do tempo, os árabes se fixaram na Península Arábica, que é uma região deserta, se especializaram no comércio pelo deserto. Os judeus se fixaram no litoral do Mar Mediterrâneo, numa terra chamada Judéia. Durante os séculos, aquele povo sofreu muitas invasões, muitos ataques. Aquele povo foi escravizado por muitos povos, né? A tradição bíblica diz que eles foram escravizados pelos egípcios. Sobre essa escravidão não há ainda uma confirmação da ciência histórica. Eles também foram escravizados pelos babilônicos, mesopotâmicos, persas. Essas escravidões estão comprovadas pela história, né? E durante um longo período, a Judéia foi dominada pelos romanos. O Império Romano impôs a cobrança de impostos sobre Israel. Foi um império bastante agressivo contra os judeus e, com o passar do tempo, os judeus foram se rebelando contra a dominação romana. No ano de 71 depois de Cristo, o poderoso imperador Vespasiano decidiu acabar com as revoltas judias de uma vez por todas e enviou o exército romano contra Israel, destruindo as forças israelenses naquele ano de 71 depois de Cristo, né? Quem comandou as tropas foi o filho do imperador, general Tito. Nesse ano ocorre um dos episódios mais dramáticos da história judia, quando 10.000 soldados judeus sobem à fortaleza de Massada e, cercados pelas tropas romanas para não se entregarem, cometem suicídio. O suicídio dos soldados judeus marca a derrota judaica, fica conhecido como o episódio de Massada, e por isso até hoje os soldados israelenses prestam juramento na fortaleza de Massada em homenagem a esses que são considerados heróis judeus, né?
O que se segue é a grande diáspora, é a dispersão do povo judeu que perde o direito à terra e é expulso da Judéia, se esparramando ao redor do mundo. Bem, pessoal, esse povo então começa a perambular pelo mundo em busca de sobrevivência, né? E não eram muito bem-vindos onde chegavam, porque disputavam os recursos de cada região onde chegavam, né? Durante muito tempo, esse povo foi perseguido, perambulou por aí, mas tinha uma característica fundamental: eles não perdiam sua própria cultura, estavam sempre mantendo suas tradições. Na Idade Média, na Europa, os judeus eram proibidos de exercerem as atividades consideradas nobres, atividades dos bons homens, que eram a agricultura e o comércio também. Aos judeus sobravam as atividades que ninguém queria fazer. Sem meio de sobrevivência, alguns judeus na Idade Média pegavam banquinhos de 3 pernas, colocavam esses bancos no meio das feiras e ficavam esperando a feira terminar. Quando a feira terminava e os feirantes estavam indo embora, eles se ofereciam para guardar os saquinhos de moeda dos feirantes. Eles tinham que voltar para suas casas, nas chácaras, que à época eram chamadas de glebas, e as estradas eram perigosas. Então eles confiavam naqueles judeus, as cidades eram pequenas, todo mundo sabia onde os judeus moravam, e deixavam o seu dinheiro guardado com eles. Essa atividade desprezível vai se tornar uma atividade extremamente lucrativa. Com a queda da Idade Média, o fim do sistema feudal e o início do capitalismo mercantilista, os judeus estavam centenas de anos à frente na atividade bancária. Eles exerciam-na desde que essa atividade era considerada espúria e indesejável. Muitos dizem que os judeus são espertos, isso e aquilo. Mentira. Na verdade, foi uma consequência do desprezo que eles sofriam, por isso eram obrigados a essa atividade tão desonrosa de guardar dinheiro dos outros, não é? Mas que com o surgimento do capitalismo essa atividade se tornou central, não é? E eles já sabiam fazer aquilo. Por isso hoje mais de 60% do capital financeiro dos bancos é de origem judia, não é? Eles são extremamente poderosos no setor bancário, tá? Bem, pessoal, e aí, esses judeus emprestavam dinheiro para gente poderosa, como os reis da Europa. Durante a Era Moderna, eles foram se enriquecendo. Acontece que muitas vezes esses reis europeus não podiam pagar os judeus, tomavam empréstimos e davam um calote. E para não pagar os judeus, o que eles faziam? Iniciavam grandes perseguições aos judeus, acusando-os de serem os autores do assassinato de Jesus Cristo. Isso, ao longo da história, vai fazer com que os judeus amarguem muitas perseguições. Emprestavam dinheiro e o tomador de empréstimo, não podendo pagar, usava de seus exércitos para dar o calote, né? Mesmo assim, os judeus cresceram, se enriqueceram. No século XVIII já havia grandes instituições bancárias judias, as famílias judias estavam ricas, muitas delas, como os Rothschild, os Rockefeller, né? No século XIX, esses ricos banqueiros judeus começam a defender a tese de que o povo judeu deveria voltar para sua terra na Judéia devagarzinho e deveriam ir ocupando aquela terra. Esse movimento histórico de retorno dos judeus à sua terra foi chamado de movimento sionista. O sionismo deu certo. Naqueles tempos, as terras de onde os judeus tinham sido expulsos pelo Império Romano pertenciam a outros países, eram colônias. No século XIX ainda eram colônias do velho Império Turco, depois se tornaram colônias do Império Britânico no século XX, né? E ali os judeus iam voltando devagarzinho. Claro que a maioria dos judeus é gente comum, não é? Há um alto número de judeus dentre os banqueiros, mas a maioria deles faz concurso público, tem comércio, é dentista, advogado, professor, normal, né? Pessoal, com o início do século XX, volta uma grande onda de perseguição aos judeus.
Nós chamamos esse tipo de perseguição antissemita. O racismo contra os judeus é chamado de antissemitismo. Tá? Bem, com o início do século XX, uma grande onda de antissemitismo começa a se propagar. A Primeira Guerra acontece e, ao término, a Europa tinha ido à bancarrota. Os países europeus falidos com a guerra precisavam cada vez mais de empréstimos. Os vencedores precisavam e os perdedores mais ainda, né? A Alemanha é um dos países que tomam muitos empréstimos dos judeus naquela época. E aí vocês sabem o que esses países faziam quando não queriam pagar aos judeus. Não é isso? Em 1924, Adolf Hitler lança um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, Adolf Hitler defende a perseguição aos judeus, considerando-os inferiores. Acusava os judeus de tudo que era ruim no mundo. Chegou no Mein Kampf a acusar os judeus de serem os criadores do capitalismo financeiro. E no mesmo livro, Hitler acusou os judeus de serem os criadores do comunismo e do marxismo. Que maluco! Como é que podem ter criado o capitalismo financeiro e o comunismo também? O que importava era sujar a imagem dos judeus, não é? Em 1934, Adolf Hitler se torna Führer da Alemanha. Em 1935, baixa as leis de Nuremberg, que caçavam a cidadania dos judeus. Os judeus, então, começam a ser perseguidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, eles serão mandados aos campos de concentração. Ali seriam mortos muitas pessoas. São 9 milhões de mortos, 6 milhões de judeus, 1 milhão de ciganos, 1 milhão de gays, 600 mil comunistas, 400 mil testemunhas de Jeová. Ao final da guerra, as forças vencedoras aliadas descobriram os horrores dos campos. Assim que as tropas americanas e soviéticas entraram nos territórios alemães depois da guerra, foi um choque internacional. O nome dessa mortandade, né, foi dado: o Holocausto. Né? Com isso, senhores, o mundo todo se sensibiliza com a questão dos judeus. A opinião pública internacional lhes era favorável. Tinham sofrido muito nas mãos de Hitler, e assim os grandes banqueiros judeus perceberam que essa era a hora de pressionar as nações para que os judeus finalmente, depois de milênios sem terra, reconquistassem a sua terra. Né? Inicia-se uma campanha nas Nações Unidas, que tinham sido criadas em 45, para que os judeus tivessem direito a um Estado judeu, a terra israelense. Né? Em 1947, o governo da Grã-Bretanha, que dominava as terras judias, decidiu entregar as terras para a ONU, para que a ONU decidisse se ia ou não criar o Estado de Israel. Naquela época, o território de hoje, Israel, era uma colônia britânica. Né? Em 45, percebendo essa movimentação dos sionistas, dos judeus, a Liga Árabe foi criada. Os países árabes se organizaram para impedir que a criação do Estado de Israel acontecesse. Em 47, as Nações Unidas se reuniram, a Assembleia Geral foi votar se haveria ou não a criação do Estado de Israel. Qual foi o resultado da votação da Assembleia Geral da ONU? Foi empate. Empatou. Metade disse sim, metade disse não à criação de Israel. Não é? Pessoal, alguém tinha que desempatar esse negócio. Pelas regras da Assembleia Geral, o desempate é feito pelo voto de Minerva. Não é? O que é o voto de Minerva? É quando o secretário-geral das Nações Unidas tem que expor sua opinião, e a opinião dele desempatará a votação. O secretário era um brasileiro, Oswaldo Aranha, diplomata do governo de Getúlio Vargas. Não é? Oswaldo Aranha tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio, vai decidir a favor da criação de Israel. E por isso nós temos a implantação
do Estado, passei demais, do Estado de Israel e também do Estado da Palestina. Ficou desse jeito aqui, ó. Tudo que está em azul é Israel. O que está... Que cor é essa, hein? Abacate. O que está em abacate é Estado palestino. A divisão ficou assim: 57% do território para os judeus, 43% do território para os palestinos. Os palestinos ficariam com essa região aqui chamada Cisjordânia, com essa região aqui chamada faixa de Gaza, né? Então, essa foi a divisão feita em 1948. A Liga Árabe não gostou nada disso. 5 países se unem e decidem atacar Israel no ano da criação. Então, o Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano e o Iraque atacam Israel violentamente em 1948. E Israel, para espanto de todos, reage, derrota os 5 países e toma parte do território palestino. De 57% da região, os israelenses passam a comandar 75%. Né? Então, o mapa fica assim. Além de dominar terras que antes eram dos palestinos, vejam que Jerusalém estava no lado palestino da Cisjordânia. Israel avançou e tomou. Né? Ficou 75%. Além de tomar os territórios palestinos, parte desse território, Israel diz: eu também não quero mais Palestina aqui, porque vocês nos atacaram. Então, os territórios que sobraram para a Palestina, nós vamos entregar para a Jordânia e vamos entregar para o Egito. Assim, a Cisjordânia passou a fazer parte do território da Jordânia. E a faixa de Gaza passou a fazer parte do território egípcio. Ok? Estão entendendo até aqui? Bem, pessoal. Em 1949, as Nações Unidas reconhecem o domínio de Israel sobre essa região azul. 75% do território. Nessa época, milhares de palestinos perderam suas casas e tiveram que se refugiar nos territórios dos países vizinhos. Então, esses palestinos vivendo no exílio passaram a odiar Israel e os seus filhos também. Criou-se um sentimento de revanche, de raiva. Claro, imagina as famílias vivendo em acampamentos de refugiados, né? Foi terrível. Bem, muitos países árabes até hoje não reconhecem a existência do Estado de Israel, contrários à existência deles. Pessoal, de 1948 em diante, até 65, os palestinos ficaram vivendo ali nas fronteiras de Israel. E eles sempre provocavam os israelenses. Jogavam pedra, atiravam, soltavam foguetes, né? Eles não têm armas muito pesadas, eles são pobres. E eles ficavam atacando o Estado de Israel. Israel deixou durante um bom tempo. Em 65, o governo israelense muda de estratégia e começa a responder às provocações. De 48 a 65 eles não respondiam. A partir de 65 eles dão respostas. O palestino joga um foguete, Israel responde com um míssil, bombardeio, né? Eles botam quente em cima dos palestinos a partir de 65. Mas presta atenção. Quando Israel responde ao ataque, os palestinos estão aqui nas fronteiras, não é? Em volta. Quando Israel joga um míssil contra os palestinos, ele está jogando um míssil no território estrangeiro. E aí os territórios não aceitam isso. Jordânia, Síria não vão aceitar. Em 1960, aqui é, depois eu volto nessa imagem aí. Em 1967, a Liga Árabe responde a esses ataques israelenses como se fossem ataques aos seus países, né? E aí nós temos a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias acontece isso aqui, presta atenção. O Egito, reagindo aos ataques israelenses, fecha o Golfo de Aqaba, que é esse bracinho do Mar Vermelho. Isso prejudica Israel, porque Israel tem um litoral no Mar Mediterrâneo
e um pequeno litoral aqui no Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, de onde saem os navios israelenses que vão para o Oceano Índico para ter contato com os países asiáticos. Está entendendo? Esse golfo é muito importante para a economia israelense? Claro que sim. Israel reage à Guerra dos 6 Dias com brutalidade, né? Avança contra o território egípcio e ocupa essa parte roxa clara aqui, chamada Península do Sinai, chegando até o Canal de Suez. O Canal de Suez é importante? É ou não é? Esse Canal de Suez liga o que ao que, hein? O Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E do Mar Vermelho os navios podem fazer comércio no Oceano Índico, que está aqui embaixo. Beleza? Israel passa a controlar o Canal de Suez. O Egito se desespera. É agora, né? Além de tomar a Península do Sinai, Israel toma a Cisjordânia, que tinha dado a Jordânia em 48, e ainda toma as colinas de Golã, aqui na Síria. Então eles reagiram com grande brutalidade, né? Os países árabes não se deram por vencidos, e em 1973 atacaram Israel de novo, durante o maior feriado judeu, o Dia do Perdão, chamado Yom Kippur. No Dia do Perdão o ataque acontece. Mais uma vez Israel mostra superioridade militar, conquista, bombardeia a força aérea egípcia sem que ela subisse voo, bombardeia nas bases aéreas, né? E mais uma vez derrota os países árabes que o tinham atacado. Nesse momento histórico, o Egito está em ebulição. O governo egípcio anti-israelense cai no fim da década de 70 e sobe o governo pró-americano e, consequentemente, mais brando em relação a Israel. É o regime do ditador Hosni Mubarak, que caiu agora em 2011. Hosni Mubarak assume o poder do Egito e aí muda todo o cenário da região. Como ele era pró-americano, Hosni Mubarak assina com os israelenses o acordo de Camp David em 1978, estabelecendo a paz com Israel. Em troca da paz, Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. E sem o Egito, a Liga Árabe não animava a atacar mais Israel. Estão entendendo? O acordo com o Egito foi muito vantajoso, porque tirando o Egito desse grupo de países que atacavam Israel, os demais não atacam. Então as guerras acabam aqui. Os palestinos se sentem abandonados. Sem o Egito e sem os ataques a Israel, a Palestina ficava sozinha, né? Os palestinos ficavam esquecidos. Então eles criam a Organização para a Libertação da Palestina em 1964. Essa Organização para a Libertação da Palestina ganha força depois da Guerra do Yom Kippur, quando os países acabam abandonando os palestinos, né? E assim começam a lutar para tirar Israel da região, para devolver a terra aos palestinos. Faziam atentados, matavam muitas pessoas. Em 1987, sentindo-se esquecidos, os palestinos fazem um grande golpe de marketing, ganhando a opinião pública internacional. Eles iniciam a Intifada, Guerra das Pedras, né? Intifada foi um movimento muito inteligente dos palestinos. Eles tinham como lutar contra Israel? Não. Tinham armas para isso? Não. E a opinião pública internacional não prestava atenção neles, porque ainda estavam marcados pelo Holocausto. Então a opinião pública era muito favorável a Israel, né? Ainda mais que ele não atacou ninguém, ele sempre foi atacado, né? Isso foi a Intifada, Guerra das Pedras. Olhem as imagens e me digam o que elas passam para vocês. Olha isso. É ou não é um golpe de marketing para conquistar a opinião pública internacional? Isso aqui é aquele velho discurso muito inteligente, né? Davi e Golias, todo mundo tem simpatia pelo mais fraco. Eles não tinham como lutar contra Israel, então o que eles fazem? Um movimento de desobediência civil que não usava armas de fogo,
e sim pedras. Então eles jogam pedras, olha o tamanho do tanque. A imagem que está passando aqui, ó, é que Israel é grande, poderoso, e os palestinos são frágeis, né? Eles desobedecem ao governo israelense. Toque de recolher às 10 horas. O que os palestinos faziam? Às 10 da noite, todo mundo saía para a rua. Quero ver a polícia israelense prender todo mundo, né? Então, é um movimento de desobediência civil. A opinião pública internacional começa a enxergar os palestinos. Muitos de nós brasileiros somos muito simpáticos aos palestinos, porque a gente sabe que eles têm menos força, né? Pessoal, com isso, em 1988, a OLP lança o Estado da Palestina, proclama o Estado da Palestina, né? A ONU só reconheceria o Estado da Palestina em 2012. Bem, pessoal, com isso, com a intifada, a opinião pública começa a perceber melhor os israelenses. Nessa época, formam-se os grupos terroristas, o Hamas, o Al-Qaeda, Hezbollah, Talibã, no fim dos anos 80, tá? Em 1993, parecia que as coisas iam dar certo quando o presidente Bill Clinton conseguiu reunir o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, com o premier israelense Yitzhak Rabin. Eles assinaram um acordo de Oslo que dava grande contribuição para o processo de paz. Parecia que o conflito seria resolvido. Eu era ainda criança, eu me lembro que a minha família era muito atenta a esses assuntos e todo mundo lá em casa ficou muito feliz, né? Porque, nossa, enfim, vai acabar esse conflito horrível, que graças a Deus Yasser Arafat está se entendendo com Yitzhak Rabin, né? Mas, pessoal, durou pouco a alegria, né? Em 95, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinam um documento em que Israel se comprometia a devolver a faixa de Gaza e a começar a devolução da Cisjordânia, né? A OLP se anima, se transforma em autoridade nacional palestina e Yasser Arafat agora é um chefe de Estado e o Brasil é um dos primeiros países a reconhecerem-no como chefe de Estado, né? Eles vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Olha só, então estava todo mundo feliz. Rabin, judeu, e Arafat, árabe, vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz juntos. Mas no mesmo ano de 95, quando Israel assina um acordo para devolver a parte da Cisjordânia e a faixa de Gaza, olha o que acontece. Yitzhak Rabin é assassinado por um radical judeu. Nem era árabe. Um judeu mata o líder israelense. Por quê? Porque Yitzhak Rabin queria fazer a paz com os palestinos, mas havia radicais judeus que não aceitavam devolver a faixa de Gaza nem a Cisjordânia. Então assassinaram-no. Yasser Arafat, palestino, também queria fazer as pazes com Israel. Queria receber as terras de volta, né? Mas o Hamas e o Jihad já anunciam que não reconhecem os tratados feitos pela Autoridade Nacional Palestina de Yasser Arafat com o governo israelense. Presta atenção, presta atenção. Os governos formais, tanto da Palestina quanto de Israel, estavam batalhando para estabelecer a paz. Porém, nenhum dos dois governos tinha o controle sobre os seus radicais. Existem radicais judeus que são contra o governo israelense e radicais palestinos que são contra a Autoridade Nacional Palestina. Está entendendo? A briga vai ser feia, pessoal. Os colonos israelenses na Cisjordânia juram que não vão sair dali e que não vão obedecer ao governo israelense, porque não querem tratar de paz. A terra sagrada foi Deus que nos deu. Estão entendendo? É o radicalismo religioso. Pega fundo aqui. Em 2000, os palestinos, chateados com essa situação, começam uma nova intifada e Israel reage violentamente, construindo esse muro aqui, gente, que separa a Cisjordânia de Israel, né? Com isso, os israelenses ocupam a região com as suas tropas, impõem limites à circulação dos palestinos e o próprio Yasser Arafat se torna refém no seu quartel-general.
Situação difícil, né? Um Nobel da Paz refém no quartel-general. Só saiu de lá em 2004, muito doente, com câncer linfático, né? E depois de muitos apelos para que ele pudesse se tratar. Porém, ele acaba morrendo no mesmo ano de 2004. A morte de Rabin e de Yasser Arafat foi um golpe muito duro para o processo de paz. Vocês concordam? Então, senhores, em 2005, a situação voltou a esfriar, né? E Israel esvaziou a faixa de Gaza de colonos judeus. Tirou os colonos judios da faixa de Gaza, que é aquele dedinho de terra perto do Egito, tá? No Sinai. E devolveu para os palestinos. Então a faixa de Gaza é completamente palestina, tá? Israel também começou a tirar as colônias judaicas na Cisjordânia. Conseguiu tirar 15 mil judeus radicais foram tirados de lá à força. O Estado de Israel tem que plantar a força, senão eles não saem. Só que ainda existem 100 colônias judias na Cisjordânia. São aqueles judeus radicais que estão abatendo a cabeça no Muro das Lamentações, né? E eles juraram que não vão sair de lá e, pelo contrário, vão construir mais 30 colônias. Que complicação, né, gente? Bem, aqui estão as colônias judaicas na Cisjordânia. Olha o problema. Cada pontinho amarelo desse aqui, gente, é uma colônia judaica. No meio das terras que tem que ser devolvidas para a Palestina, que é a Cisjordânia. Então, para Israel devolver, Israel tem que tirar eles de lá. Eles querem sair? Não, porque foi Deus que nos deu. Está entendendo? Eles não querem sair de jeito nenhum. Pessoal, são 4 os obstáculos para a paz. 4 obstáculos, pessoal. Primeiro obstáculo, Jerusalém. De quem é Jerusalém? Quem fundou a cidade, em tempos imemoriais, foram os judeus. Então eles criaram Jerusalém. Lá eles construíram o Templo de Salomão, que é sagrado para a religião judaica. Quando os romanos expulsaram os judeus dali, os cristãos lentamente entraram em Jerusalém com o Império Bizantino. E Jerusalém se tornou uma cidade sagrada para os cristãos. Lá está, por exemplo, a capela, as capelas que marcam os locais por onde Cristo passou e fez milagres. Então, para os cristãos, é terra santa também. Durante as cruzadas, um poderoso sultão turco chamado Saladino tomou Jerusalém dos cristãos e implantou o islamismo. Os islâmicos então passaram a controlar Jerusalém durante as cruzadas. E ali em Jerusalém construíram um lugar sagrado para o islamismo, que é a Mesquita de Al-Aqba. Já viram nos cartões postais essa mesquita que tem uma cúpula dourada, linda? Toda foto de Jerusalém tem essa mesquita. Ela é muito bonita. Onde eles construíram a mesquita? Em cima das ruínas do Templo de Salomão. Ai, ai, ai. É para brigar mesmo? Está complicado ou não está essa situação, pessoal? Está difícil. Jerusalém, então, é um impasse. Os palestinos exigem a parte oriental de Jerusalém para ser a capital deles. Eles querem dividir Jerusalém. Os judeus ortodoxos dizem, nada disso. Jerusalém é a capital eterna e indivisível do povo de Israel. E aí tem uma terceira vertente que diz o seguinte: como todo mundo briga por Jerusalém, Jerusalém não pode ser de ninguém. Vamos internacionalizar a cidade, vai ser a cidade do mundo, né? Pessoal, é uma boa proposta? É ótima, só que eles não aceitam, nem os judeus, nem os árabes, né? Então Jerusalém é o primeiro obstáculo ao processo de paz. Ninguém entende o que fazer com a cidade, tá bem? Segundo entrave, os assentamentos. Mais de 150 mil judeus vivem nesses assentamentos amarelinhos aqui, ó, na Cisjordânia. Os assentamentos lá da faixa de Gaza já tiraram para deixar os palestinos. Mas os da faixa de Gaza ninguém consegue tirar. É muito difícil. Então existem algumas propostas. Primeira proposta dos palestinos:
tira os judeus daqui à força. Mas o Estado de Israel pode usar a força contra os seus cidadãos? Não pode, gente. É muito antipático isso, não é? Imagina se morre algum judeu com uma ação do Estado israelense. Pega mal ao país democrático, lá também tem eleições. Qual é o presidente que quer fazer isso, né? Perder apoio popular, tá? A proposta de Israel é outra. Eu não consigo tirar, todo mundo viu que eu estou tentando, não é falta de boa vontade, já tiraram 4, né? Então, a minha proposta é a seguinte: vamos criar um Estado palestino na Cisjordânia. Esse Estado palestino será desmilitarizado, ou seja, não terá forças armadas. E os palestinos vão ganhar a Cisjordânia, mas vão deixar nossas colônias lá em paz. E a gente se compromete a não deixar construírem mais. Aí os palestinos falam: como é que a gente vai governar um país palestino salpicado de coloniazinhas judias? Estão entendendo? Então não chegam a um acordo por causa sobre os assentamentos. Está muito difícil. Terceiro obstáculo à paz. Lembram que em 1948 Israel reagiu ao ataque e tomou 75% do território? Lembram-se que os palestinos se refugiaram em outros países? Aqueles palestinos que se refugiaram em outros países, pessoal, fizeram filhinhos, né? Na época eles eram milhares, agora eles são 3 milhões e 500 mil refugiados desde 48. O que esses 3 milhões e 500 mil querem? Assim que Israel devolver o território para a Palestina, a gente volta. E aí Israel olha e fala: então a gente não vai devolver, porque é muito pequeno o território. Se voltar esses 3 milhões e meio para cá de uma vez, vai haver um colapso econômico da região. Então nada disso. Aí os palestinos: pô, mas eu vou impedir os palestinos que foram expulsos daqui de voltarem, mesmo que tenham se multiplicado, não é? Ficou complicado, gente? O que você faz? E aí a proposta de Israel é a seguinte: a gente deixa voltar uma parte desses 3 milhões e meio. Os que não voltarem, a gente indeniza em dinheiro para eles terem uma vida tranquila onde eles estiverem. Então Israel propõe uma indenização. Os palestinos aceitam a indenização? Não, porque é uma questão de orgulho, de honra para eles voltarem para aquela região. E o quarto entrave, o quarto obstáculo ao processo de paz é a questão da água. Pessoal, o Rio Jordão, esse rio aqui, que para nós brasileiros é muito bobinho, muito pequenininho, mas para eles é tudo que eles têm, né? Ixi, está longe. Aqui. Olha o Rio Jordão, gente. Esse rio aqui no Brasil não é nada, né? Você chega ali no Rio Araguaia, você não vê a outra margem. É muita água, né? Nós temos 13% da água potável do planeta. Então a gente não valoriza muito esse assunto, né? Mas para eles, coitadinhos, só tem isso aqui. Eles têm que dessalinizar a água para terem água doce. Eles tiram água salgada, né? Tiram o sal da água. Então, pessoal, onde é que fica o Rio Jordão? Bem na Cisjordânia. Se eles devolverem o Rio Jordão, se eles devolverem a Cisjordânia, eles vão entregar o Rio Jordão? Aí Israel diz: tá bom, a gente devolve a Cisjordânia, mas a gente quer manter parte do controle do Rio Jordão, que é tudo que a gente tem, né? Senão eles ficam sem água, tá? Então vamos decorar mesmo, sem dó nem piedade. São 4 entraves à paz, tá? O status de Jerusalém, os assentamentos, os refugiados e a água, tá ok? Hoje vocês sabem o que está acontecendo, não é? Ixi, passei demais, vamos lá. Hoje o que está acontecendo é o seguinte: vocês, para a gente encerrar essa nossa parte, vocês viram, olha aqui, gente, essa briga toda é por causa daquele território ali, ó. Dá vontade de rir.
Dá vontade de falar, você quer um pedacinho aqui do Brasil? A gente dá, né? Olha o tamanho da terra, gente. Essa guerra toda é por causa disso aqui, ó, que a gente mal consegue enxergar. O mapa tem que ser enorme para você ver isso aqui. É muito pequenininho, tá? Pessoal, no ano passado, vocês viram que o Papa Francisco visitou a Palestina e Israel. Vocês lembram disso? O Papa Francisco é uma pessoa simpática, risonha. É maravilhoso, né, gente? Cá para nós. Então, todo mundo estranhou as imagens do Papa Francisco. Ele estava taciturno, fechado, tenso, né? Vocês acham que o Papa é uma pessoa bem informada? Com certeza, né? O Papa sabe das coisas 2 anos antes da gente, tá? Ele tem um serviço de inteligência invejável, né? Parecia que o Papa sabia que aconteceu alguma coisa ali. Ele chegou muito tenso, conversando com as autoridades, sempre a portas fechadas, né? Aí, logo depois que ele voltou para Roma, para o Vaticano, olha o que ele fez. Ele convidou o premier israelense Shimon Peres e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para rezar nos jardins do Vaticano. E os 3 rezaram juntos. Um cristão, um islâmico e um judeu, rezando juntos. Pessoal, só que a reza não deu certo. Logo depois explode o conflito que vocês estão vendo na televisão. O fato dos 3 terem rezado juntos é um forte indício de que, na verdade, o conflito está acontecendo pela perda absoluta de controle sobre os radicais. O que já era sintomático desde o assassinato de Yitzhak Rabin, né? Como é que pode ter essa guerra toda se Shimon Peres e Mahmoud Abbas estavam rezando junto no Vaticano? E eles são os governantes das duas autoridades nacionais envolvidas, Israel e Palestina, né? Ou seja, a situação é de perda de controle por parte dos governos formalmente estabelecidos. Ok? Não adianta nada a Autoridade Nacional Palestina dizer que vai fazer um acordo e o Jihad e o Hamas dizer eu não reconheço os acordos, eu vou continuar desse ponto. Está entendendo? Não adianta nada Shimon Peres dizer que vai fechar um acordo de paz se os judeus ortodoxos continuam criando colônias na Cisjordânia. Esse é o pior dos problemas. Os últimos dias vocês acompanharam no noticiário, agora vocês vão entender melhor os próximos noticiários, e essa é a intenção da hora de atualidades, tá? Vocês viram que 3 jovens judeus desapareceram e reapareceram mortos na faixa de Gaza, né? Isso desencadeou uma reação brutal de Israel. Alguns judeus ortodoxos radicais raptaram um garoto adolescente palestino e o queimaram vivo, né? Isso gerou uma reação dos palestinos em Gaza, jogando foguetes do lado israelense. Israel respondeu do jeito que sempre responde, com muito maior força militar. E anteontem decidiram por retirar as tropas israelenses da faixa de Gaza e estão cumprindo um cessar-fogo, né? Mas o saldo é extremamente devastador. Mais de 1.800 palestinos mortos, 62 militares israelenses mortos. Há uma discrepância enorme, sempre os palestinos sofrem mais, porque são mais fracos, né? Mas isso tudo é mais um entrave, mais uma dificuldade para gerar o processo de paz, porque cada criança daquelas que é ferida ou que perde o pai, cresce com um ódio mortal do adversário, né? Então, é grave a situação. Pessoal, daqui a pouco então a gente discute a nossa lei geral do concurso, tá? Aprendeu, professor Hernani? Está vendo? O professor Hernani também tem que acompanhar a aula de atualidade. Lógico que depois de uma aula dessa tem que aprender, né? Esclarece muita coisa. Bom, agora nós vamos passar para a segunda fase, que é o seguinte. Bom, primeiro o assessor do deputado Parlandim, né, está aí,
e o do deputado Policarpo também. Os dois não puderam vir, mas nós vamos, para quem está assistindo, nós vamos depois pegar depoimento dos dois e colocar também na montagem do texto, que nós vamos ficar mantendo na internet o texto. Agora, queria conversar com o deputado Israel sobre a Lei Geral dos Concursos, que está lá na Câmara para ser aprovada. Eu quero fazer um esclarecimento de que essa lei foi votada no Senado. Foi votada no Senado. E do Senado ela foi para a Câmara. Lá no Senado teve um aspecto que não foi positivo, que ela não conseguiu ser aprovada, num ponto lá. E agora, na Câmara, nós temos que trabalhar para isso. Tá? Eu gostaria de ouvir o deputado Israel sobre o trabalho dele no Distrito Federal, porque, na realidade, o que ele fez, né? Ele conseguiu juntar a Assembleia Legislativa, convencer a todos os pares dele do que era importante, e conseguiu, do outro lado, fazer a mesma coisa com o governador. Então ele conversou muito com o governador, convencendo o governador, ele conversou muito com os deputados que não estavam inclinados, né, para essa lei. Quando ele chegou, né, e resolveu fazer um debate, né, já estava todo mundo de acordo. Por isso que ele conseguiu tão rapidamente. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, e aí depois a gente abre para as perguntas. Bem, pessoal, a Lei Geral do Concurso estava engavetada há mais de 8 anos em Brasília. Ela é uma lei que tem sido debatida há muito tempo, mas que ela as pessoas que estavam coordenando não tinham conseguido envolver o setor, que são os estudantes, as escolas e as próprias bancas, né? Porque uma lei, ela é um processo lento, uma lei é demorada. Muitas vezes você vê no jornal falando assim, a produção de leis está baixa. As leis não são produzidas industrialmente, né? Não pode ser, porque lei é coisa séria. Então, a produção de uma lei é um processo legislativo lento e demorado, porque você tem que conversar com a sociedade, entender o tema, convencer quem toma as decisões. No caso, quem toma as decisões numa lei como essa é a Câmara Legislativa e o governador. E o governador tem que mandar o projeto de lei para a Câmara e tem que mandar do jeito que os estudantes querem, os concursantes, porque senão não faz sentido, né? O governador não entende do concurso, assim como muitos também não entendem. Quem entende é quem é concursando, quem é professor, quem está na área, né? Então não adiantava o governador mandar o texto que ele quisesse. Ele precisava mandar o texto que a gente queria que ele mandasse. Então a gente tinha que escrever o texto para ele assinar e mandar para casa. Nisso aí meu amigo Hernani foi ótimo, porque ele ajudou a fazer todo o texto, né? O que a gente precisava? A ANPAC ajudou, a associação, todos os estudantes ajudaram muito, os concursantes, foi fundamental para isso. E aí nós conseguimos aprovar essa lei aqui em Brasília depois de, acho que 9 anos e meio com a lei parada, né? Aí a lei trouxe uma série de vantagens que nós conseguimos fazer. Nós conseguimos o intervalo entre o edital e a prova de 90 dias, nós conseguimos o fim de prova exclusiva para cadastro reserva. Então agora não temos aquela safadeza, desculpe o termo, professor, de fazer um concurso só para dar dinheiro para as bancas, né? Porque no final não tinha vaga nenhuma. Você fazia o concurso e ficava no cadastro reserva, nunca era chamado. Agora não. Pode até ter cadastro reserva, mas tem que ter as vagas definidas. Outra vitória que a gente conseguiu, para mim isso foi o nosso golaço, né? Foi que agora o candidato aprovado tem que ser nomeado, e não só isso,
o edital tem que trazer a previsão de nomeação dele. Qual é a data para isso? Então você passou em 31º lugar. Lá no edital você vai olhar e falar, o 31º terá que ser nomeado até tal data. Por quê? Porque antes você passava em 31º lugar e ficava esperando eternamente. Então essa lei foi um grande avanço em Brasília, né? Os concursantes ficaram mais protegidos. A gente também conseguiu impedir que 2 provas fossem realizadas no mesmo dia, que às vezes você estava estudando para a polícia militar e também estava estudando para o BRB. Tem gente que estuda para tudo, né? Concursando é bicho doido, é corajoso. E aí, de repente, os 2 concursos eram no mesmo dia. E aí? Né? É péssima uma coisa dessa? Prejudica o concursando, mas prejudica mais ainda a administração pública, né? Porque ela perde a possibilidade de ter os melhores candidatos prestando aquele concurso, porque eles vão ter que escolher um dos 2. Então, o GDF não pode fazer 2 concursos no mesmo dia, graças a essa lei. E a lei teve uma série de outros avanços que nós conseguimos, né? Foi muito importante. Também a lei moraliza as bancas, porque as bancas eram muito irresponsáveis, cometiam erros, fraudes e tal, e acabavam não sendo punidas. Agora, com a lei do Distrito Federal, elas têm regras muito duras para que elas se comportem adequadamente, façam uma prova transparente, porque quem estuda tanto tempo, imagina, você dedica a vida, muitas vezes, muitos aqui sabem o que eu estou falando, né? Às vezes sai do emprego até, às vezes não tem tempo para nada, porque todo o tempo que tem que estar estudando, está com a cara numa apostila, e de repente você é fraudado e não tem a quem reclamar, não tem ninguém para ser punido. Né? Isso era muito ruim. Então, logo depois que nós conseguimos aprovar essa lei em Brasília, foi uma festa que a gente trabalhou 1 ano e meio, só para mudar o texto e fazer do jeito que a gente queria. Nós fizemos a festa toda, ficamos felizes, mas não nos contentamos. Nós queríamos que essa lei valesse para o Brasil inteiro. Pouco depois da aprovação, o Ministério do Planejamento já entrou em contato conosco, né, porque era a ministra Miriam Belchior, você lembra? E pediu cópia da nossa lei, porque o governo federal tinha interesse em ver se dava para ampliar essa lei para nível nacional, né? Ficou todo mundo muito feliz e a gente acabou mandando essa cópia. A nossa lei serviu de base para a lei que hoje está tramitando no Congresso Nacional. Até fiquei meio abusado, né, Hernani? Eu fiquei todo metido. Pô, o deputado distrital que nem foi eleito federal tem uma lei tramitando no Congresso Nacional. Eu fiquei tão chique, né? Muito bom. Passou pelo Senado, foi uma grande vitória. E agora foi para a Câmara dos Deputados. Está na CCJ e na Comissão de Trabalho... como é que chama, Nico? Comissão de Trabalho... Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Isso. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lá os 2 relatores são o deputado Paz Landim e o deputado Policarpo. É eles que a gente está lá enchendo o saco agora para eles aprovarem isso, passarem, né, essa lei para frente, porque a gente precisa aprovar esse negócio. A lei de Brasília, ela é uma boa lei, tanto que serviu de exemplo. Claro que toda lei é um mecanismo vivo. A lei é viva, ela está sempre em mudança, a gente tem sempre que melhorar. Então você faz uma lei, mas você continua observando se essa lei está funcionando. Toda vez que a gente identifica um problema, a gente tem que ir lá e alterar a lei, deixar ela adaptada à realidade, né? Então não é porque a gente aprovou a lei de Brasília que a gente vai parar e agora a lei vai ficar assim para sempre. Não, a gente vai sempre vendo o que pode melhorar nessa lei. Com essa aprovação de Brasília, a lei passou para o Congresso Nacional e lá ela está em fase de debate. A lei aqui de Brasília é para a realidade do DF, que é menor, né? É uma unidade da federação. A lei federal que a gente está tentando aprovar, ela é mais complexa, porque ela vale para o Brasil inteiro nos concursos federais. E ela também tem alguns princípios da nossa lei aqui de Brasília. Aliás, alguns não, né, amigo? Praticamente tudo. Ela é bem baseada. Então, por exemplo, sobre o concurso público, a lei federal que está em tramitação, ela diz o seguinte:
O conteúdo programático tem que estar de acordo com a complexidade do cargo. Então não pode cobrar nada além do que o cargo vai exigir. O cancelamento ou anulação com edital já publicado faz com que o órgão ou entidade realizadores tenham que indenizar os candidatos que tiverem algum prejuízo por causa dessa anulação. Os questionamentos sobre o edital têm que ser respondidos em até 10 dias. No ato de inscrição não pode ser cobrado qualquer comprovação de requisito. E as exigências de estado civil, sexo, idade, etc., só podem existir se na lei de criação do cargo eles já forem exigidos. Ou seja, o edital não tem mais autonomia para fazer esse tipo de exigência. Também estamos conseguindo que na lei federal estabeleça-se o prazo de 90 dias, pelo menos, entre o edital e a prova, né? Porque é o tempo mínimo para você estudar. Imagina, o edital antes saía hoje, daqui 15 dias você tinha uma prova. E como é que você se prepara? Ninguém nem sabia, né? Isso ajudava os amigos do rei, né? Aqueles que tinham informação privilegiada. Isso é um absurdo, mas infelizmente ainda existe isso no Brasil. Você está estudando igual condenado, mas o amigo do rei já tem informação, vai lá e faz a prova, porque sabia antes de você e se preparou especificamente para aquela prova, né? E aí você perde. O conteúdo programático tem que ser explicitado de forma clara, específica, né? É preciso que no edital haja uma explicação resumida da relação entre a disciplina e as atribuições do cargo, para que o concurso não fique cobrando coisas inúteis ao cargo, né? O período de inscrições tem que ter no mínimo 30 dias só para você se inscrever, né? Antes esse período não era regulamentado por lei. O valor da inscrição tem que ser no máximo de 3% da remuneração inicial do cargo, e qualquer um concursando que for inscrito nos programas sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo, terá isenção nessa taxa. Bem, onde houver pelo menos 50 candidatos, é preciso aplicar a prova na capital do estado. Então, se abre um concurso no Rio Grande do Sul, 50 pessoas do estado do Acre se candidatam, então tem que ter realização de prova lá no Acre. Tá ok? Sobre a prova de atualidades, essa é a minha parte, né? Aqui a gente teve grandes avanços. Primeiro avanço. Ele trabalhou tudo na lei só por causa da atualidade. Eu não sou bobo, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, velho? Então, na prova de atualidades, os conteúdos, aquelas referências, têm que ser indicados no edital. Que revista você vai usar? Que jornal você está levando em consideração? Quais os sites? Quais são os livros? Tem que estar no edital. Não adianta mais vir com aquelas cobranças a revistinha lá da comunidade, da quadra, não pode. Agora tem que estar indicado aqui. Também na prova de atualidades, ela se limitará a fatos ocorridos até a data de publicação e fica proibido cobrar análise de jornalistas e especialistas. Proibido. Também, agora, as questões de atualidades e outras têm que ser avaliadas segundo as correntes majoritárias, exceto se o edital anunciar que vai seguir outra corrente. Então, agora a regra é assim, gente. O edital não é obrigado a colocar a bibliografia que ele vai exigir de você para a prova inteira. Se ele não colocar a bibliografia, ele tem que seguir a corrente majoritária. Agora, se ele quiser colocar a bibliografia, aí você tem que seguir a corrente que ele colocou na bibliografia. Porque hoje o que acontece, você já deve ter passado por isso, quem faz prova há muito tempo, é que você segue a corrente majoritária, a banca considera o seu item errado, você entra com recurso e ela alega para você o seguinte: não, é porque nós estamos seguindo a doutrina do fulano de tal, que é especialista nisso daqui, ele escreveu o livro tal. Você fala, que livro é esse? Eu nunca vi. Pois é, teve uma tiragem de 5.000 para o Brasil todo, né? Então eles fazem isso só para não dar o braço a torcer, muitas vezes, e não admitir os seus erros.
Aí eles vão lá e acham uma bibliografia exótica para não botar. Só para esclarecer, para vocês entenderem, aqui no Distrito Federal é mais fácil administrar esse problema. Agora, pensa no Brasil inteiro. O aluno estuda, né, o que é um pronome relativo. Né? Existe uma tendência que fala em coesão e coerência, em vez de falar em pronome relativo, vai dizer que é um elemento de coesão anafórico. Então eu estudei pronome relativo e cai na prova elementos de coesão anafórico. Quer dizer, se a banca definir qual é o livro que tem que ser seguido, então ela pode cobrar essas correntes minoritárias. É isso que ele está falando, entendeu? Se não, tem que ser o geral. Vai ter que perguntar, é pronome relativo, né? É majoritário. E nós precisamos de fazer isso ser aprovado. Bom, tem um outro avanço aqui, né, que eu faço questão de pontuar. Quem faz concursos para polícia, essas coisas, tem aqueles exames psicotécnicos, né, exames de avaliações psicológicas, para ver se você não é doido, não vai sair matando todo mundo. Né? Pessoal, esses exames hoje, eles têm sido feitos de maneira muito subjetiva, o que tem gerado um monte de ações judiciais. Então a nossa lei, ela está mudando isso. Agora não tem mais esse negócio de exame psicotécnico por entrevista, não. Pode até fazer entrevista, mas os métodos de examinação têm que ser objetivos e tem que ser possível avaliar esses métodos. Porque como é que você avalia uma entrevista se o entrevistador não for com a sua cara? Não é? É muito subjetivo um entrevistador dizer se você é apto ou não. O entrevistador olha para você e fala, eu acho que esse cara é meio doido. E acabou. Você não tem como recorrer. Agora, se a prova for realizada por um método científico consolidado e que possa ser averiguado, aí sim você pode confiar no exame psicotécnico. Então essa lei é um avanço grande nisso aí, que tem gerado uma enxurrada de processos na justiça. Tá? Bem, quer falar? Sobre conteúdo programático, eu já falei que não pode haver uma cobrança em complexidade maior do que o do cargo, não é? Fica proibida a citação genérica de grandes tópicos de conhecimento. O cidadão pode requisitar esclarecimento a respeito do conteúdo programático e tem o direito à resposta em até 10 dias. Passou disso, a banca está ilegal. Ela tem que dar tem que responder em até 10 dias. Como eu disse, se a banca não indicar a bibliografia, ela tem que acatar posições doutrinárias e jurisprudenciais majoritárias, amplamente aceitas. Qualquer questão de prova sem bibliografia indicada no edital, que não siga ou que contraria a doutrina majoritária, tem que ser anulada. Não pode valer nem para quem acertou, nem para quem errou. E nenhuma questão de legislação pode exigir que você memorize redação de lei ou número de lei, que é outro problema. Sabe aquelas bancas mais fracas? Elas não têm muita imaginação na hora de fazer prova. Então as bancas são ruins, vocês sabem disso, né? Então elas fazem aquelas provas que pegam você porque você não gravou o número da lei. Está entendendo? Isso não pode mais. Número de lei, redação da lei não podem mais ser cobrados a título de memorização. Eles não podem, por exemplo, tornar uma questão falsa. Ok? Bem, e aí nós temos também um avanço sobre a questão de recursos, né? Nunca uma banca poderá te dar prazo inferior a 5 dias para fazer recurso. O recurso, a partir da aprovação dessa lei, não poderá ter limitação de número de caracteres. Você já viu? Pode recorrer, mas você tem que fazer o recurso em até tantos caracteres, ou até tantas linhas, ou meia lauda, né? Agora não, seu recurso pode ter o tamanho que for. Se fizer um recurso com 10 páginas, eles têm que ler o seu recurso, ok? O julgamento dos recursos tem que ficar disponível ao público em geral, com pareceres dos especialistas. Já viu que você faz o recurso, aí a banca responde, recurso indeferido,
você fica, por que fui deferido? Você vai lá, escreve, busca um professor para te ajudar a fazer o recurso. Eu já ajudei tanta gente a fazer recurso, né? Sofre, fica lá escrevendo, pensando, pegando os livros, e aí a resposta é recurso indeferido. Dá um desânimo, né, gente? Você olha aqui e fala, poxa, mas nem leram o que eu falei. Agora não, agora tem que ter um parecer dos especialistas. Na análise dos recursos, não pode haver diminuição da nota do candidato, a não ser que eles errem o cálculo aritmético mesmo. Ele pode diminuir sua nota, mas se você entrou com um recurso, e aí esse recurso não pode provocar uma diminuição de sua nota por qualquer motivo que seja. Tá? As questões usadas em outro concurso, ou conteúdo que não seja relevante para o exercício do cargo que você está concorrendo, tem que ser anuladas. Já viu concurso que pega banco de questões e usa? Já viram isso? Coisa mais feia, né, gente? Aqui em Brasília acontece menos porque a gente é a capital, então a gente é mais atento aos concursos. Mas quando você viaja para estados mais interioranos, isso é muito comum. Aquela banca que ganha licitação com preço baixíssimo, não tem nem condições de pagar uma banca decente para fazer uma prova. Então paga uma banca que vai aos bancos de dados que nós professores usamos, lógico, né? Bancos de questões. A gente pode, né? Porque a gente está exercitando. Eles vão lá, pegam aquelas questões e põem na prova. Aí você chega lá e fala, nossa, o professor Israel deu esse item, né, para a gente, porque eu peguei de outra prova. Então essas serão anuladas a partir de agora. Bem, pessoal, essas são as inovações da lei. Nós temos que brigar pela aprovação. Os assessores do deputado Paz Landim estão aí, né? Ou saíram? Não? Tá aí? Tem que falar para o deputado apressar isso lá na Câmara. Nós estamos precisando dessa lei para o Brasil inteiro, que essa lei é muito boa. E o deputado Policarpo aqui de Brasília também, que está na comissão, está aí também. Sim, ele é do Policarpo. Que tem que nos ajudar aprovando isso logo na comissão. Diz para ele que eu vou sentar, tomar um café com ele e encher a paciência dele, porque eu sei que ele é sensível a essa questão aqui. E se ele não apressar isso, a meninada toda, os concursantes, vão ficar bem chateados com ele. A gente tem que trazer o que é bom para o Brasil todo, né? Hoje Brasília tem uma lei boa, mas essa lei tem que servir de exemplo para o país, né? Porque é um exemplo para o país. Brasília tem a primeira lei do concurso, também nada mais natural, né, gente? A terra dos concurseiros, que são 350 mil pessoas envolvidas com concurso público, merecia ser a primeira do país, né? E como eu sei que o Policarpo é deputado de Brasília e sabe a importância da lei aqui, ele pode nos ajudar a levar essa lei para o país todo. Isso é muito importante. Boa tarde a todos, meu nome é Fred, eu sou assessor do deputado Policarpo. O deputado Policarpo, ele relatou o projeto 252/2003, que é um projeto que já tramita há muito tempo na Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, e esse projeto que o deputado Israel fez aqui no Distrito Federal realmente é uma revolução, que eu quero parabenizar, e serviu de base para um outro projeto, que é esse que a mídia começou a chamar da Lei Geral dos Concursos, que foi feito assim com muitas inovações e baseado em muitos aspectos, dentre os quais vários que ele citou aí. Mas quando chegou na votação final do relatório, o relator que também é do Distrito Federal, o senador Hollenberg, ele acabou fazendo um acordo com o PSDB que colocou uma questão de ordem quanto à questão da obrigatoriedade da nomeação no que diz respeito ao número de vagas previsto no edital. E aí isso foi retirado do projeto que saiu do Senado. Foi um acordo que houve solicitado pelo senador Aloysio Nunes, de São Paulo, e pelo senador Aécio Neves, de Minas Gerais. E aí ele foi para a Câmara. Quando ele chegou na Câmara, ele foi juntado ao projeto PL. A nossa sorte é essa, que ele foi juntado a um PL mais antigo, que é o 252, porque o regimento interno da Câmara fala que os projetos que tratam de assuntos análogos, eles devem ser juntados, apensados ao mais antigo. Então, o mais antigo é o 252 de 2003. Então, ele foi juntado ao 252 de 2003, que já tinha um relatório pronto da CETASP
e já está na CCJ, como Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronto para ir a plenário. Ou seja, assim que aprovar esse projeto, ele vai para a plenário. Só que depois ele volta ao Senado. O deputado Paes Landim, que é o relator, o deputado Policarpo fez o relatório na CETASP, foi aprovado, com todas essas questões, até porque eu quero ressaltar que a questão da nomeação dentro do previsto nas vagas, no caso do edital, já é uma questão pacificada judicialmente. O STF já entende que é direito líquido e certo do concursando. Então a legislação ela vai apenas recepcionar uma coisa que, do ponto de vista jurídico, já está consolidado. O judiciário já avançou nesse sentido. Mas é importante que a lei tenha isso e coloque isso, porque talvez seja um dos pontos mais importantes. Então, o deputado Paes Landim chegou, se vocês quiserem abrir o site da Câmara, coloquem lá projeto de lei número 252/2003, vocês vão ver que já tem um pré-relatório dele desse ano, e no relatório dele ele coloca todos esses aspectos. E eu acredito, inclusive, da nomeação, de acordo com as vagas previstas no edital dentro do prazo de validade e das vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade também. Acredito que na Câmara esse projeto vai ser aprovado, o deputado Policarpo está empenhado nisso, ele é servidor público do TRT, foi coordenador do Sindicato dos Servidores do Judiciário, agora volta para o Senado. E aí no Senado nós vamos ter uma dificuldade maior para aprovar o projeto. Só quero lembrar que o relatório que vocês vão ver no site da Câmara, ele não é o definitivo, mas já indica a tendência do deputado Paes Landim, porque ele pediu para que seja realizada uma audiência pública para ouvir justamente vocês, os concursandos, as associações, e nós estamos num período aí de praticamente pouca atividade parlamentar, então essa audiência pública ainda não ocorreu ainda e possivelmente ocorra depois das eleições. Mas aí eu gostaria de poder contar, professor Hernani, com a Vesticom, que tem sido parceira. Nós estamos empenhados na aprovação desse projeto, porque nós avaliamos que ele reflete uma ideia de melhorar a qualidade do serviço público e nós queremos muito contar, estamos contando com a sua contribuição, professor e deputado Israel. Eu estou falando agora com o deputado Israel, que fez esse trabalho legislativo brilhante, e vocês podem ter certeza que o nosso objetivo é aprovar o PL 252, não da forma como ele passou, como o outro projeto que foi apensado passou no Senado, porque foi um remendo, mas aprovar com todas essas questões que são fundamentais para o concursando, que é a parte fraca do processo. Porque qual foi o argumento dos senadores que fizeram o acordo lá? Foi o seguinte, que o Estado ele deve ter a discricionariedade de poder ver se é viável ou não a contratação do servidor em face da sua situação orçamentária, do planejamento, enfim. Só que, volto a repetir, há o entendimento já do STF que a partir do momento que o edital sai, o ato deixa, por parte da administração pública, ele deixa de ser discricionário e passa a ser vinculado, porque o edital vincula a ação da administração pública. E nós achamos que isso que deve ser feito, porque o concursando vai lá, paga a taxa, se dedica, gasta com cursinho, gasta com material, e o Estado criou uma expectativa e criou um concurso, abriu vagas para um concurso e o edital estabeleceu as normas para esse concurso. Então essas normas, elas devem ser cumpridas e esse é o nosso propósito e nós estamos empenhados nisso. Pessoal, essa emenda aí do senador Aloysio Nunes, ela é muito ruim para nós, porque um dos principais pontos da lei aqui de Brasília, que a gente fez para nós aqui do DF, e que tornou nossa lei tão moderna, foi o fato de que o concursado aprovado tem direito à nomeação. Isso é fundamental. Aí o senador Aloysio Nunes, a quem eu tenho muito respeito, ele diz que isso não pode acontecer na lei federal, porque o Estado tem que decidir se ele quer ou não nomear. Nossa argumentação aqui em Brasília, na época da nossa lei, o governo de Brasília fez a mesma alegação conosco, tá? Pode até mais com o Policarpo. O governo fez a mesma alegação, falou, não, mas você não pode obrigar a gente a nomear se a gente não quiser.
Porque a gente tem que ter poder discricionário para nomear ou não nomear. A gente tem que ver como é que a gente vai estar, se a gente vai ter disponibilidade orçamentária, etc. Nosso argumento foi o seguinte: o Estado, ao convocar um concurso público, só pode fazer essa convocação se ele tiver um planejamento. Então, a nossa argumentação é essa: a lei obriga o Estado a se planejar, que é o que todo brasileiro quer, que o Estado brasileiro se planeje melhor, né? Para evitar esse negócio de discricionariedade. Então, tem uma sugestão para todo mundo que está aqui, que seria uma ajuda assim, imensa para nós, tá? De escrever um e-mail para o senador Aloysio Nunes, dizendo aí da importância da lei, de que retirar esse artigo que obriga o Estado a nomear as pessoas que ele diz que iria nomear, tira a modernidade da lei, tira o caráter revolucionário da lei. Essa lei é uma lei que faz diferença, né? Ela mudou as coisas, ela mudou a relação do Estado com os candidatos a um concurso público, que se o senador Aloysio Nunes conseguir tirar esse artigo da lei, ela perde o impacto, né, que ela poderia ter. Então, se vocês puderem entrar no site do Senado, ver o e-mail do senador Aloysio Nunes ou o Facebook dele, manda mensagem mesmo. Eu mesmo recebo mensagem pelo Facebook, eu espero que ele também, né? Tem que mandar para o senador Rodrigo Hollenberg também, dizer, não pode negociar isso. Isso não. Aqui em Brasília, a gente queria que o prazo fosse de 120 dias entre o edital e a prova. Estou eu e o Hernani brigando, 120, 120, 120. Aí, na hora da negociação, falaram, mas você quer tudo, deputado. Você quer tudo. Eu falei, claro que eu quero, mas isso a gente não pode falar. Claro que a gente quer aprovar a lei do jeito perfeita, né? Tem a negociação, a gente entende isso. E aí, eles queriam tirar a questão da bibliografia, da corrente majoritária, que eu já conversei com vocês. E aí, a gente negociou, falou, não, então a gente abre mão dos 120 dias e deixa 90, e em troca vocês deixam a nossa regra de corrente majoritária. Essa é uma boa negociação. A gente diminuiu, perdeu 30 dias no prazo, mas a gente ganhou o direito a poder criticar a banca, entrar com os recursos, etc. Só que essa parte, pode falar isso para o deputado Policarpo, essa parte nós não podemos abrir mão, porque ela é a que nos dá segurança de não ficarmos eternamente enganados pelo Estado, que faz concurso, arrecada o dinheiro das inscrições e depois não chama a pessoa, né? Então, se o concurso abre 50 vagas, quando você faz a prova e passa nas 50 vagas, você tem o direito de ser chamado. Não é assim? Tem que ter esse direito. E acho mesmo que devemos brigar para acrescentar. Se surgirem mais vagas, aquele cadastro de reserva tem que obrigatoriamente ser chamado, sim. Porque isso é uma questão de planejamento do Estado. E o Brasil precisa se planejar. E não é de hoje que o povo brasileiro luta por isso, né? A gente está brigando por isso há muito tempo. Todo mundo fala que o Brasil tem falta de planejamento. E essa lei obriga o Estado a se planejar. Como é que você abre um concurso sem saber se vai precisar ou não, se vai ter dinheiro para pagar ou não? Não é? Muito ruim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bueno. Na lei está previsto o cadastro. Sim. A lei... Posso responder? Sobre a lei federal, realmente eu não sei como é que está lá na lei federal. Aqui no Distrito Federal, sim, está resolvido. O cadastro de reserva só pode existir se a lei definir um número de vagas, pode ter um percentual dessas vagas como cadastro de reserva. Tá? Por quê? Passaram 500. Aí o Estado vai chamar, e aí desses 500, 50 não aceitam, porque já fizeram outro concurso, ou porque mudaram, etc. e tal. Então o Estado pode chamar mais um percentual dos que eu não me lembro qual é o percentual, você lembra? Não tem. Então, percentual. Então, na lei federal, o que se pede, né, lá o deputado Policarpo, é que coloque isso, que o cadastro de reserva deve ser limitado
a um percentual das vagas garantidas. Por exemplo, 10% das vagas garantidas podem ser, se garantiu 500 vagas, pode ter um cadastro de reserva de 50. Agora, mais do que isso já é ruim, não pode ter concurso só para cadastro de reserva. Aqui em Brasília a gente tirou o concurso exclusivo para cadastro de reserva, não existe mais. Mas existe um mínimo? Um mínimo de vagas? Para quê? Não tem cadastro de reserva, mas tem que ter um mínimo de vagas. Não. A nossa lei tem que definir quantas vagas serão chamadas. Aí tem que definir. Cada concurso vai dizer quantas vagas, né? Falando em percentual de candidatos, você realmente as votas para negros, assim, às vezes a gente tem algumas dúvidas, a gente atende muito aluno lá e às vezes quer saber dessa informação. Bem, a lei não fala sobre essa cota para negros, porque ela vai se submeter à lei de cotas. Ela vai ter que obedecer. Tá? Não é o tema dela, não chega a esse ponto, porque depois ela vai ter que se adaptar. A lei de cotas se sobrepõe à nossa lei de concurso. Então, essa nossa lei, do jeito que ela for aprovada, ela se submeterá à lei de cotas, porque ela tem que obedecer. Tá? Mais alguém quer fazer pergunta? A lei ela trata do prazo, 90 dias, né? Entre o edital e a prova. Há possibilidade desse prazo ser estendido futuramente? Sim, o edital, a lei determina que o prazo mínimo é de 90 dias. Mais que isso, se a administração pública quiser, ela pode. Tá, ok? É porque antes vinha aquele concurso surpresa que dava 15 dias, 20 dias, aí não dá tempo, aí também já é brincadeira. Tá? Então a gente não aceitou, foi isso. Bem, pessoal, então agora vocês ficam em boas mãos com a queridíssima Rebeca, que arrebenta, né? Alô. Eu quero agradecer a presença do deputado Israel, né? E dizer, deputado, de público, né, que o trabalho que o senhor fez para a lei dos concursos aqui é reconhecido pela gente. Eu pertenço à ANPAC ainda, sou um dos fundadores da ANPAC, e que nós vamos fazer um trabalho de reconhecimento do seu trabalho, pedindo a todos que estão ligados a concurso público que votem no senhor. Oi, Hernani, muito obrigado, viu, amigo? Estou sempre à disposição. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso trabalho. Nós somos autores da Lei Geral do Concurso, também somos autores da Lei do Nota Legal em Dinheiro, somos autores da reabertura do planetário, somos autores do Brasília Sem Fronteiras, que já mandou 1000 estudantes para as universidades do exterior. O nosso mandato é considerado o mais produtivo em questão de efetividade das leis. Não adianta fazer muitas leis se elas não servem, né? E isso nos deixa muito orgulhosos. Quero convidar vocês a conhecerem através dos nossos sites. É fácil nos achar pela internet. Nosso site é israel43123.com.br. Tá bom? Lá tem todas as leis, vocês vão se amarrar, tenho certeza disso. Tá? Um abraço, gente. Valeu. Professor, muito obrigado. Deixa eu sair correndo que eu tenho que trabalhar. Tchau. Sim, eu vou só, antes de terminar, cadê a professora Rebeca, por favor? Ela veio, mas ela está com um problema de garganta, não consegue. Quero parabenizar. Ô, professor, E aí, tudo bom? Desculpa qualquer coisa, mas se o pessoal topar, eu queria pelo menos falar de um tema aqui, professor. Beleza, ótimo, beleza, então toma. Obrigada aí. Ela dá a aula. Eu tinha que sair correndo, mas aí me ligaram e agora eu não tenho que sair correndo, e aí eu quero me dedicar. Aí vocês veem o que é o esforço de uma professora, hein? Estava com problema de garganta e está aí, vamos. Mas o microfone está aqui, eu só não poderia se não tivesse, né, me esforçar. Eu queria falar para vocês que o primeiro semestre do nosso ano foi marcado muito pela Copa. E o segundo semestre, é claro que vai ser marcado pelo processo eleitoral, pelas eleições. E aí eu queria te perguntar, quantos deputados distritais tem o DF? Você sabe? Esse número, inclusive, é fácil. Aqui no Brasil tem, inclusive, vários simbolismos e significados em cima desse número. 24. Então, lá na Câmara Distrital são 24 deputados. Né? Então, até o número
número aí até ajuda a gente a fixar. Dentro da Câmara Federal, nós temos 8 deputados. E dentro do Senado, eu queria te perguntar quantos senadores são. Cada estado tem direito a quantos senadores? 3. Cada estado e o DF tem direito a 3 senadores. Mas essa eleição, nós vamos renovar quantos por cento do Senado? Quantos senadores serão escolhidos? 3, 2 ou 1? 1. Nós teremos a renovação de 1/3 das cadeiras do Senado. Então isso é um peguinha, por exemplo, que está caindo agora nas provas do segundo semestre. O pessoal está perguntando se são 3 senadores, 2 ou 1. E a resposta é 1. E a gente tem a novidade também do voto biométrico. E aí eu queria perguntar para você, desde quando que o Brasil usa o voto biométrico? Você sabe? Sabe, Carol? Quando foi? Chuta aí. Você tentou fugir. Vai. Desde que ano? Desde que ano que o Brasil utiliza o voto biométrico? Quando? Deste ano? Errado. Desde que ano? Não, você chuta algum ano? Não, esse microfone é mais potente? Esse aqui já tá bom. Desde que ano que a gente usa o voto biométrico? 2008. Eleições municipais de 2008 em apenas 3 municípios. Um município de Rondônia, um município do Mato Grosso do Sul e um outro município lá de Santa Catarina. Eles acabaram servindo de laboratório para o Tribunal Superior Eleitoral, porque eles tinham 40 mil habitantes, e esses 40 mil habitantes seriam o ideal para o Tribunal Superior Eleitoral fazer esse teste. Quantos partidos políticos tem no Brasil? Responde aí, quantos partidos políticos tem no Brasil? Quantos? 13? Mais. O número do PT, sai. 20, 32. 2 foram criados no ano passado. Qual o nome dos 2 partidos políticos que foram criados no ano passado? Qual? Teve um cara aqui de Brasilinha, de Planaltina de Goiás, ele criou um partido político. Como é que é o nome do partido? PROS. Partido Republicano para a Ordem Social. E também o Paulinho Pereira da Silva, o Paulinho da Força, também criou o partido dele. Como é que chama? Solidariedade. Então o PROS e o Solidariedade foram criados. Mas o partido de Marina Silva não foi criado. Qual era o nome do partido que Marina Silva pretendia criar? Rede Sustentabilidade. Rede Sustentabilidade. E por que o partido dela não foi criado? Por que o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a criação do partido de Marina? Porque ficaram faltando 50 mil assinaturas que são exigidas ali pela legislação eleitoral. A legislação exige 492 mil assinaturas. Os cartórios eleitorais reconheceram 442 mil assinaturas e não reconheceram 50 mil. Como faltaram as 50 mil assinaturas, o partido de Marina Silva, a terceira mulher mais bem votada nas últimas eleições presidenciais do país, não obteve o registro do seu partido, mas o estofador de sofá, aqui de Brasilinha, o Eurípides Júnior, ele conseguiu então, através inclusive de assinaturas de pessoas mortas, né, constate isso, mortas, né, você não pode registrar, ele conseguiu registrar o partido dele, e Marina não conseguiu. Então você vê que a política, né, tem também seus caminhos traiçoeiros e espinhosos. E Marina Silva, como plano B, se filiou a qual partido? PSD. De quem? Eduardo Campos. Meu filho, você está com tudo na ponta da língua. E você ainda é gatíssimo. Valeu. Tá bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a ebola? Qual é a ebola? O que é o ebola? O vírus. É um vírus, surgiu aonde? Não, na África, foi muito vago, na África. Aonde? Por favor, especifique. Não, Angola não. Nenhum país de língua portuguesa tem o ebola. Na verdade, o ebola surgiu num país que se chamava Zaire. O Zaire hoje é a República Democrática do Congo. É lá no centro da África. E se chama ebola porque a comunidade que pegou o ebola morava às margens do rio Ebola. Então ficou conhecido como vírus ebola. O problema é que esse ano é o maior surto de todos. A gente já tem aí o registro de mais de 900 mortes. Quando eu saí de casa, mais de 900 pessoas já morreram esse ano por conta do ebola. Ele foi identificado em 76. Aconteceram surtos na década de 70 e 80, mas o que está acontecendo hoje é uma coisa sem precedentes. O ebola, ele é contraído, o vírus, através do contato com o animal.
ou um morcego frutífero, um morcego Batman, um morcego frutífero, ou também um porco-espinho, ou macacos e chimpanzés. Mas não há aqui no Brasil a gente, alguém comeu macaco. Não, né, não foi isso não. A gente acredita que alguém deve ter ou ingerido, né, comido no sentido, ou ingerido um macaco, ou então alguém fez algum sacrifício, ou o próprio bicho, o morcego voando, pode ter caído. Esse povo não tem muito tratamento sanitário. Então o morcego ele pode ter morrido ali próximo da moradia das pessoas e o contato do sangue, dos fluidos corporais do morcego ter, então, contaminado. O fato é que é a primeira vez que o ebola foi identificado na África Ocidental. Só tinha na África Central, entre o Sudão e o Congo. O ebola estava só no centro da África. São 5 tipos de vírus do ebola. E agora foi identificado um novo tipo, o 6º tipo, ali em 3 países. Quais são os 3? Serra Leoa. Não, Nigéria não. Nigéria não. Não, Nigéria um cara foi pra lá. Saiu de Serra Leoa, foi pra lá e morreu na Nigéria. Mas o surto tá onde? Serra Leoa, Libéria e Guiné. Então nunca tinha tido ebola naquela região. E o tipo de ebola que apareceu naquela região nunca tinha sido identificado em nenhum outro lugar do mundo, né, da África. Então é um novo tipo. Por isso que a gente está temendo, inclusive, a letalidade dele, que mata muito rápido, cerca de 90% de chance de matar. Então ficar atento a essa questão do ebola, que eu tenho certeza que também é um dos principais assuntos. E uma outra coisa que eu também queria falar, para a gente de repente sair daqui também mais informado, é sobre a Argentina. Eu queria te perguntar o que está rolando na Argentina. Que lance é esse de fundo abutre? E em que ano que a Argentina declarou o primeiro calote? Claro que são 8 calotes em toda a história da Argentina. Mas o grande calote mesmo a Argentina declarou em que ano? 2001. No governo de Fernando de la Rúa. Antes do Fernando de la Rúa, quem governava a Argentina era Carlos Menem. Recuerda-te? Carlos Menem? Não, amigo da Xuxa, do Collor? Não, década de 90. Então Carlos Menem ficou de 89 a 99. E ele foi terrível para a Argentina. Eu não sei se você se recorda que nós fizemos um grande plano para combatermos a inflação. Que plano foi esse? O Plano Real. O Plano Real agora, dia 1º de julho, completou 20 anos. Você lembra do Plano Real? No começo? Eu também lembro. E de repente agora, 20 anos depois, a gente postava o quão velho, né, que a gente já está, quanto tempo já se passou, 20 anos de Plano Real. A Argentina também fez um plano para combater a inflação. Que plano foi? Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Cavalo. Foi o Plano Cavalo. O ministro da Economia chamava Domingo Cavalo. Então foi o Plano Cavalo. E aí o que era o plano Cavalo? O Plano Cavalo era $1, um peso para $1 sobre um câmbio fixo. E aí no Brasil, em 94, a gente fez o real, R$1, $1, mas o câmbio flutuante. Dependendo de como o mercado se comporte, o real valoriza ou desvaloriza. A Argentina, mais arrogante, diz, não, aqui o meu câmbio é sempre fixo. Sempre um peso vai valer $1. E aí é claro que esse câmbio fixo acabou fazendo com que a Argentina contraísse uma dívida muito grande. A Argentina, quando chega em 2001, declara a moratória, o default ou o calote. E aí vem os Kirchner. E os Kirchner, entre 2005 e 2010, chamou todos os credores para renegociar a dívida. 93% dos credores aceitaram reduzir em 60% a dívida. Pô, é melhor trocar o papel por um papel um pouco menos válido, um pouco desvalorizado, do que não receber nada, né? Imaginavam os credores. Mas 7% dos títulos da dívida da Argentina foram vendidos nos Estados Unidos e na Europa e foram comprados por um escritório de Wall Street. E esse escritório não aceita reestruturar a dívida. O escritório exige receber integralmente o valor do título. Então o que aconteceu? Esse escritório entrou na justiça e um juiz nova-iorquino, lá dos Estados Unidos, ele determinou que todo o dinheiro que a Argentina tinha guardado para pagar os 93% que aceitaram reestruturar a dívida, estaria bloqueado enquanto ela não pagasse os 7%. Então a Argentina afirma que dentro dos Estados Unidos
tem um esquema maquiavélico, diabólico em Wall Street. Tem escritório que é especializado em comprar títulos da dívida de país, não aceitam renegociar e estão entrando na justiça, né, para colocar o país ali em situação complicada e obrigar o país a pagá-los. Então, todos os 93% que iriam receber agora o pagamento dos seus títulos, o juiz mandou suspender para pegar o dinheiro e pagar os 7%. A Argentina afirma que esse escritório é um fundo abutre, que esse povo de Wall Street, viu o lobo de Wall Street com o Leonardo DiCaprio? Veja. Né? Então, ele diz que é aquele esquema. Né? Então, a gente tem que ficar atento aí, porque um escritório com 300 pessoas conseguiu colocar de joelhos um país com 40 milhões de habitantes. Então, você nota aí que o calote da Argentina foi um calote técnico. Ela não deu o calote porque ela não tinha o dinheiro. Ela deu o calote porque houve a determinação judicial de que ela teria que tratar todos da mesma forma. E ela não pode pagar um em detrimento de outro. Beleza? Empolgadíssimos, né, com esse assunto da Argentina. Senti? Total. Não, então tá. Isso aí é só para, de repente, molhar um pouco a sua boca assim com mel, para você sentir o quão doce é a atualidades e como é bacana saber o que está acontecendo e, de repente, até para te estimular a ter vontade de hoje chegar em casa e assistir um jornal, né, para se tornar um pouco mais interessante. E para uma prova aí, ó, né, é claro que é bom ter essas regras mais definidas, mas pode vir a notícia que for, né, matar de peito e saber responder ali. Valeu, né, obrigada aí pela atenção de vocês ao que eu tinha para falar, e eu queria me despedir com uma música. Né, obrigada. Como eu falei no combo, eu queria uma música da década de 60. Hoje cedo, na rua ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro do Congo ou daqui. Tchau, gente. Obrigada. Bom, então, depois desse show aí maravilhoso, e a voz voltou, né, menina? Voltou, mas eu não posso, né, as orientações... Então, o que eu queria saber, se alguém quer fazer alguma pergunta, né, que a gente pode responder, e eu queria dizer o seguinte: nós temos agora como relator lá, tanto o deputado Parlandi, que é do Piauí, e do deputado Policarpo. Tá? Eu não sei se o Policarpo está se candidatando agora, não sei. Mas os candidatos a concurso têm que fortalecer esse nome também, porque nós precisamos aprovar, né, aquilo que o concursando precisa, e eles já estão comprometidos com isso. Um outro aspecto que nós vamos pedir também que eles coloquem lá, que está sendo desvantajoso para o candidato, é que uma questão de 5 alternativas, às vezes tem 2 corretas ou 2 erradas. Aí a banca vai e anula a questão. Se anulou a questão, ela está prejudicando os melhores. Não é verdade? Então, se uma questão tiver 2 respostas ou 3, eles têm que dar ponto de acerto para todos os que acertaram, né? E não cancelar a questão, para ver mais, vamos dizer assim, como é que a gente diria? Para ver mais seriedade, né, na avaliação. Então, o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo esse momento de aprovação de lei dos concursos lá. Eu gostaria de pedir que vocês, aqui não tem a ANPAC, né? Tem ali a ANPAC, tem o site, é www.ampac.org.br, ampac.org.br. O importante é entrar nesse site e tem lá um abaixo-assinado, chama Concurso Público Quero Lei. Assina esse abaixo-assinado e divulga, porque quanto mais gente assinar, né,
na hora da votação, nós vamos mandar e-mail para todos eles, né, para que eles possam fortalecer, né, os deputados que vão votar, né, no interesse do nosso segmento. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, nós vamos agradecer a presença de vocês, né? Vamos encerrar, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado.